Muito bem, vamos lá. Vamos para a nossa 10ª aula de filosofia e hoje com o tema métodos filosóficos. Então, como que a filosofia, por meio de uma metodologia, nos ajuda a entender o mundo. Talvez já tenham ouvido falar, se não ouviram falar, eu vou comentar aqui alguns métodos. Você tem o método cartesiano. O método cartesiano foi criado por René Descartes. Consiste no ceticismo metodológico. Vamos entender isso aqui? O princípio é: duvida-se de tudo. Duvida-se de cada ideia. Descartes instituiu a dúvida, afirmando que só se pode dizer que existe algo que possa ser provado. Então, as coisas só existem quando ela passa pelo crivo da experimentação, da experiência, que tem início com a dúvida. Descartes duvidava da própria existência, mas sobre o método cartesiano nós vamos falar em outra ocasião. Aqui é apenas para vocês conhecerem um pouquinho. Na filosofia, você também tem o método dialético. O método dialético, frequentemente conhecido como dialética, é uma forma de discurso, de conversa entre duas ou mais pessoas que possuem pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. A CNN inaugurada recentemente, batendo o canal lá, eu vi, tem um quadro, eu não me lembro agora, mas são, se eu não me engano, na parte da manhã, inclusive, são duas pessoas, dois profissionais, dois advogados, um defensor das ideias do governo, do Bolsonaro, e outros contra. Então esse é um bom exemplo da metodologia dialética. E aí cada um coloca o seu ponto de vista. O objetivo aqui, tanto no método anterior do Descartes como esse, é buscar a verdade. Em relação ao método dialético, essa busca ela se dá por meio de argumentos, por meio de debates, que tenham fundamento. Aqui não importa vencer o debate, convencer a pessoa. Não. A dialética, ela propõe um debate de ideias, que tem como base buscar a verdade. Sobre isso nós iremos falar mais detalhadamente em outro momento. Você também tem, na filosofia, o método hermenêutico. A hermenêutica é a parte da filosofia que estuda a interpretação de textos, especialmente textos relacionados com a literatura, com a religião, com o direito. O pessoal do direito já deve ter estudado a hermenêutica. A hermenêutica moderna estuda, além dos textos escritos, outros elementos
presentes no processo de comunicação, no processo interpretativo. Isso inclui formas verbais e não verbais de comunicação, assim como outros aspectos que afetam a comunicação, né, como proposições, pressupostos, interpretações, né, como metodologia de interpretação, trata dos problemas que surgem quando você envolve o elemento humano. Então, a hermenêutica, ela oferece aí um instrumental bem eficiente, né, para propiciar aí a interpretação das ações humanas com base nos textos escritos pelo homem, com base em outros materiais. Né? Em resumo, a hermenêutica refere-se à explicação coerente com base na análise de textos da verdade. Outro método filosófico, né, é a fenomenologia. O método fenomenológico é um método de investigação rigoroso que se inicia com os estudos dos fenômenos e como esses são interpretados pela mente humana. Por meio de investigações, busca-se a verdade. A fenomenologia filosófica trata dos fenômenos da consciência, como eles devem ser entendidos e estudados. Tudo que podemos saber do mundo, em todos os sentidos, tudo que existe na mente. Então, utilizando-se do exercício da consciência, da intuição, do pensamento, os filósofos que defendem a fenomenologia acreditam que exercitando a consciência, a intuição, o pensamento, junto com a razão, isso nos aproxima da verdade e do conhecimento. Um conhecimento que está dentro de si e que por meio da fenomenologia você coloca para fora. Mas como eu disse, nós vamos falar sobre isso em detalhes numa outra ocasião. Hoje nós vamos falar detalhadamente sobre a maiêutica. O que é isso, né? Então, maiêutica. M-A-E, acento circunflexo, U-T-I-C-A. A maiêutica é um método criado por Sócrates. Falar um pouquinho sobre Sócrates, não? Então, Sócrates viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. Sócrates não fundou nenhuma escola. Para ser sincero, Sócrates não escreveu nada. Era um pregador. Ensinava em locais públicos. Tudo que a gente sabe e sobre Sócrates, suas ideias, seu pensamento, foi escrito por Platão, que era um dos seus discípulos. Então, Platão, digamos assim, é o porta-voz, foi o porta-voz de Sócrates.
Tem muita semelhança entre Sócrates e Jesus, inclusive. Né? Porque Jesus também não escreveu nada, mas todo o ensinamento, toda a sabedoria de Jesus foi contada pelos seus apóstolos. Não é? Os dois foram condenados à morte. Olha, então, quando você faz um paralelo entre a vida de Jesus e a vida de Sócrates, você vê muitas coincidências. Né? Então, para a religião, né, Jesus tem um peso, aí, uma importância. Né? Para a filosofia, Sócrates tem um peso, tem uma importância. Né? Nós contamos o tempo, nós ocidentais principalmente, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. A filosofia, ela existe e ela é estudada a partir de Sócrates. Então você tem os filósofos e as filosofias pré-socráticas, os filósofos e a filosofia pós-socráticas, dada a importância de Sócrates para esse contexto. Sócrates faz da frase "conhece-te a ti mesmo" sua própria filosofia de vida. Conhece-te a ti mesmo. Dessa forma, a filosofia torna-se um instrumento que coloca o homem como centro de tudo que conhecemos. A busca pela verdade, pela sabedoria, passa a ser seu objetivo de vida. Sócrates vê a sabedoria como algo que pode levar o homem a se conhecer. E a partir do autoconhecimento, ser feliz. E fazer outras pessoas felizes. Para Sócrates, a essência do ser humano é a felicidade. Pelo simples fato de que nascemos para sermos felizes. Então, devemos viver essa felicidade plenamente. Merecemos sermos felizes. Uma felicidade que tenha como base a essência, que tenha como base o ser, e não o ter. Em tempos de pandemia, é bom a gente conhecer um pouquinho de Sócrates, a gente pensar em Sócrates, deixa eu fechar a gente pensar em Sócrates e a gente estudar Sócrates. Para Sócrates, as pessoas deveriam concentrar seus esforços na busca pela virtude. Nós vamos entender aqui quando se fala de virtude, quando se fala de Grécia, quando se fala de filosofia. Virtude, entendida como uma busca pelo conhecimento, pela perfeição, com a utilização da razão. Embora saibamos que a perfeição não existe, mas deve ser um horizonte. Devemos buscar a nossa vida inteira a perfeição. Com responsabilidade, com ética, com harmonia, com respeito, com empatia, vivendo a própria vida, respeitando a vida dos outros. Então a virtude vista sob essa ótica. As pessoas, para Sócrates, deveriam ser virtuosas primeiro consigo mesmas e depois com os amigos, com a comunidade, com a cidade. O contrário de virtude é o vício, caracterizado pela ignorância.
Ignorância aqui no sentido da ausência da razão e do conhecimento. Então a ignorância aqui ela tem esse sentido. Ignorar o saber. Então, de um lado, as pessoas deveriam ser virtuosas no sentido de buscar o conhecimento. O contraponto da virtude é a ignorância no sentido de não conhecer, se recusar a conhecer. Tem uma frase clássica, outra frase clássica de Sócrates, não é? Só sei que nada sei. Então, essa descoberta do só sei que o nada sei, criou um método conhecido como maiêutica, que significa dar a luz. Luz, aqui, no sentido de parto, de nascimento. A primeira parte do método está relacionado com as dores do parto. E significa o questionar, duvidar das próprias ideias, duvidar das convicções, das crenças, verdades, valores, ensinamentos, conhecimentos que trazemos dentro de nós, que são importantes. Mas para se buscar a felicidade, para se buscar a verdade, utilizando-se da razão, então Sócrates cria a maiêutica, não porque ele quer ensinar, na realidade ele quer que as pessoas aprendam, que as próprias pessoas descubram a sua verdade, produzam os seus próprios conhecimentos. E tudo isso para Sócrates está dentro de si. Todos nós trazemos a verdade, trazemos o conhecimento. A segunda parte, porque maiêutica tem como base. A mãe de Sócrates era parteira. Ajuda a entender? Então, o que é o parto? Você trazer para fora algo novo, uma vida. E aí ele, observando a mãe, ele se propôs a fazer isso com as pessoas. A mãe trazia uma vida que estava dentro de si, a criança, para fora, para o mundo. Sócrates queria tirar de dentro das pessoas o conhecimento e trazer esse conhecimento para o mundo. Então a segunda parte, após as dores do parto, consiste em questionamentos e dúvidas que levam o ser humano ao encontro de novas ideias, eliminação de velhos conceitos, reconstrução de novos conhecimentos e de uma forma nova de viver e ver a vida e se relacionar com as pessoas. A crença é que após viver o processo das dores do parto, dos questionamentos, das dúvidas, nasce um novo homem, muito mais próximo da sua essência. Dizia Sócrates: eu não posso ensinar nada a ninguém. Eu só posso fazê-lo pensar. Sócrates conceituou maiêutica com o sentido de dar a luz ao conhecimento, ou seja, o conhecimento está dentro da pessoa e precisa ser colocado para fora.
Assim como uma criança está dentro da mãe e precisa ser colocada para fora. Na verdade, a maiêutica é um método que favorece a busca pelo conhecimento verdadeiro, que está em todos os seres humanos, mas que, de forma geral, as pessoas têm dificuldade de colocar para fora. Para que isso aconteça, existe um método socrático, que consiste em fazer perguntas. Quando juntamos a metodologia da maiêutica com o método socrático, que consiste na arte de fazer perguntas, temos o quê? A maiêutica socrática. O método consiste em, primeiro, duvidar de tudo. Daí a importância da dúvida para a filosofia. Duvidar, primeiro, de tudo o que o indivíduo sabe. Duvidar de toda a verdade que conhecemos, que de alguma forma habita a mente das pessoas. Duvidar da própria existência. E a partir da dúvida, começar. E a partir da dúvida, estão ligando aqui. E a partir da dúvida, começar a construir novos conceitos. Ou mesmo reforçar os conceitos existentes. Por exemplo, podemos começar duvidando da essência da alma, ou espírito. E a partir daí, iniciar uma série de perguntas. Não é simplesmente duvidar por duvidar. Já disse isso antes, a dúvida ela é saudável quando ela te empurra, quando ela te leva para novas descobertas. Então, Sócrates era um grande perguntador. Então você pode começar duvidando da essência da alma, do espírito, e a partir daí começar a perguntar, por exemplo, a alma é imortal? Sim ou não, por quê? Se é, por que é? Se não é, por que não é? Alma e espírito são a mesma coisa? Alma e vida são sinônimos? Alma existe? Se existe, é possível comprovar, medir, ver? O corpo pode existir sem alma? O que é a alma? Se a alma é imortal, por que o homem precisa de uma alma imortal, se é um ser mortal? Se a alma existe, quando exatamente ela foi introduzida na vida do ser humano? Se a alma existe, onde ela habita? Se existe alma e espírito, o que acontece quando eu morro? Será que existe alma e espírito? A partir da construção das respostas
a mente se abre. O conhecimento ganha sentido. O sentido de parir, botar para fora. E a partir daí, reforçar suas crenças, rever ou criar novas. Essa é a proposta de Sócrates. É isso que ele chama de maiêutica. Para que isso funcione, é necessário exercitar o quê? O pensamento. Essa é a grande provocação que Sócrates quer despertar nas pessoas. O exercício do pensar. Você pensar no que é melhor para você. Não deixar os outros decidirem. Não tomar decisões com base no pensamento dos outros. Meu cabelo não caiu de tanto pensar. Pensar não faz cabelo cair. Pensar te abre as portas do conhecimento. Assim, é um exercício físico. Então eu começo exercitando o pensamento. É necessário utilizar de uma outra ferramenta que é não se punir. Utilizar da isenção. É necessário se desprender de crenças. Deixar a religião de lado. Os dogmas, os valores. Ou seja, deixar a mente livre. É necessário se permitir enxergar as coisas com uma nova visão. A visão da razão, a visão da busca, a visão da descoberta, a visão do aprendizado. É necessário tentar entender o pensamento de quem pensa diferente de você. E por que pensa diferente de você? Tudo isso ajuda também na reflexão proposta por Sócrates, refletida na frase: conhece-te a ti mesmo. Importante ressaltar que a maiêutica ainda é um importante instrumento para estimular as pessoas a pensarem, construírem seu próprio conhecimento a partir de um jogo de perguntas e respostas. Ainda, de acordo com Sócrates, quem responde constrói respostas e é levado a refletir sobre tudo o que pensa e o que diz. Então você não constrói respostas aleatoriamente. Na construção, fizemos várias perguntas questionando a alma. Na construção de respostas, você é levado a refletir, a enxergar uma nova luz.
um novo caminho. É importante, na elaboração de respostas, se confrontar com novos pensamentos, mas não ignorá-los, somar e construir. Quem responde cria novas ideias e pensamentos autênticos. Quem responde se aprofunda, descarta o leviano e foca no essencial. Eu vou encerrar com uma frase de Sócrates, obviamente, né? E ele dizia assim, olha, eu não posso ensinar nada a ninguém. O que eu posso é fazê-lo pensar. Fui.